Olá, sétimo ano, aqui é o professor Júlio. Hoje nós vamos iniciar o conteúdo do terceiro trimestre, tá? Nós vamos abordar agora física, tá? Vamos começar falando sobre máquinas simples. No nosso dia a dia, nós vivemos cercados de máquinas, né? Desde as mais simples até as mais complexas. Mas primeiro a gente tem que entender o que vem a ser uma máquina. Vamos ver. A máquina ela é qualquer instrumento que nos ajuda a trabalhar, tá? Primeiro nós temos que entender que isso é o conceito de máquina, né? Elas são instrumentos, quando eu quero conceituar as máquinas simples, elas são instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho, elas funcionam com a capacidade de alterar força, ou seja, elas auxiliam a elevação, auxiliam a cortar, movimentar, apertar, entre outras tarefas aí. E quais exemplos que eu tenho de máquinas simples? Uma tesoura, um alicate, um quebra-nozes, um martelo, abridor de garrafa, carrinho de mão, o remo, um serrote, eu tenho uma pinça, né? Entre outros aí. Esses são os conceitos de máquinas simples. Instrumentos que servem para facilitar a realização de um trabalho, além de funcionar pela capacidade de alterar força, né? Auxiliando na elevação, a cortar, movimentar, apertar, entre outros. E eu tenho as máquinas complexas. Quem são as máquinas complexas? Elas podem ser formadas pela junção de diversas máquinas simples ou contar com dispositivos mais sofisticados em sua composição, geralmente com dispositivos eletrônicos, dispositivos elétricos, né? Quais são os grandes exemplos que nós temos de máquinas complexas? O automóvel e o computador. O televisor também é uma máquina complexa, né? Entre outras aí. Dentro de máquinas simples, nós temos que entender o que são máquinas mecânicas simples, tá? Primeiro vamos conceituar aí a mecânica. O que vem a ser a mecânica? A mecânica ela é uma parte da física que estuda os movimentos dos corpos, né? Se a mecânica ela estuda os movimentos dos corpos, e a gente viu que máquinas simples são aquelas que vão alterar força, movimento, né? Então, como será que vai ser conceituado máquinas mecânicas simples? É a capacidade de alterar força movendo corpos que estão em repouso. O que isso quer dizer? Ou seja, tem um objeto, um corpo que está em repouso, eu vou alterar com a medida da força, ou seja, eu vou aplicar uma força ali, e esse objeto ou esse corpo vai sair do repouso, ou seja, ele vai deixar de ficar parado e vai se mover, né? Essa é a função das máquinas mecânicas simples, né? Então, qual é a função das máquinas mecânicas simples? Ela tem a capacidade de alterar a força movendo corpos em repouso, né? Então, através da força, nós somos capazes de mover corpos que estão em repouso, com a ajuda das máquinas simples. Um exemplo. Ao levantar um corpo pesado, um bloco, vamos usar um exemplo de um bloco. Ao levantar um corpo pesado usando uma alavanca, o esforço é muito menor que o necessário para levantá-lo somente as mãos, o que nem sempre é possível. Então, se eu utilizar uma alavanca, geralmente eu vou conseguir mover um bloco, geralmente não. Facilmente eu vou conseguir mover um bloco que eu não conseguiria mover com as minhas mãos. Vamos supor que aquela esfera que tem ali, aquele círculo, é um bloco de concreto, né? É um concreto ali. Com a mão eu não conseguiria levantar, mas com o auxílio de uma alavanca seria possível, tá? Dentro de máquinas simples, nós temos três tipos aí de modalidades, que são as alavancas, que são esses objetos aí que podem ser utilizados, por exemplo, a tesoura, quebra-nozes, o martelo, né? O carrinho de mão, o nosso próprio braço, o pé, um anzol, entre outros, né? Nós temos as roldanas, que muita gente já viu, isso aí em construção,
de prédios, edifícios, né? Até mesmo construção de residência perto da nossa, ou a nossa própria, se vocês já tiverem visto, são aquelas rodinhas, né? Aquelas que ficam suspendendo pesos através de uma cordinha, né? Aquela rodinha que nós chamamos ali são as roldanas, tá? E nós temos aí os nossos planos inclinados também que auxiliam nesse levantamento de peso, que são as nossas famosas ladeiras, rampinhas, que facilitam mais para poder empurrar um objeto, um corpo, né? Suspender esse objeto ou esse corpo mais facilmente. Então, esses são 3 tipos de modalidade de máquinas simples que nos auxiliam aí. São as alavancas, as roldanas e os planos inclinados. Nós vamos começar pelas alavancas, tá? Nessa aula de hoje nós vamos falar somente sobre alavancas. Vamos conceituar que a alavanca ela é uma máquina simples que tem a função de facilitar a execução de um trabalho, tá? Então, ela é uma barra rígida, nós temos que saber isso, tá? Tá lá na página 191, uma alavanca nada mais é do que uma barra rígida que pode girar em torno de um ponto de apoio, ou seja, eu vou apoiar em algum lugar, vou exercer a força e vai levantar um objeto. Nós vamos ver mais adiante aí. Ela pode ser de 3 tipos. Então, dentro das alavancas, eu tenho 3 tipos de alavancas. A interfixa, a interresistente e a interpotente. Nós vamos ver aí cada uma delas. Antes de falar da alavanca em si, vamos falar sobre as forças que vão atuar em uma alavanca, né? Eu tenho a força resistente. A força resistente é a força que eu quero equilibrar, tá? Ou seja, um objeto, um peso, um corpo. Vamos supor aí, usar esse exemplo da página 191, tá? A página 191 tem essa imagem que está aparecendo no vídeo. Tem um bloco ali de cimento, um saco de cimento, né? Que pesa 120 quilos. Eu quero suspender ele, né? Então, a força resistente, a minha resistência, geralmente é o peso, o corpo, o objeto que eu quero mover. Então, a força resistente é o peso daquele corpo, 120 kgf. Quilogramas força, tá? kgf, dentro de física, é o peso dos corpos aí. A massa dos corpos é medida por quilograma força, kgf. E eu tenho a força potente. A força potente é a força que vai sustentar a resistência. O que isso quer dizer? É a força que eu vou aplicar para poder mover aquele objeto. Isso é a força potente. O ponto de apoio é o ponto onde a alavanca começa a girar. É onde ela vai se apoiar para poder suspender aquele peso, aquele corpo ou objeto ali. Ali na imagem nós temos o peso do cimento, que é 120 kgf, é a força resistente. A força que eu apliquei está de 20 kgf ali, né? E o ponto de apoio está mostrando ali a medida do ponto de apoio. Nós temos que conceituar nessa aula quais são as 3 forças que vão agir. Como elas vão ser identificadas, nós vamos ver na próxima aula. Dentro das modalidades aí das alavancas, né? Eu falei que nós temos as alavancas interfixas. Vamos entender o que são elas. Elas são aquelas que o ponto de apoio, né, está situado entre a força potente e a força resistente. Olha o exemplo aí. Nós temos uma gangorra, né? O ponto de apoio é no meio, tá? O ponto de apoio fixo, representado por O, pela letra O, é no meio. Ele está entre a força potente e a força resistente, né? Nós temos aí o martelo. O martelo, qual que é o ponto de apoio do martelo? A cabeça do martelo ali, a ponta dele, porque eu apoio nele para poder exercer a força, né? A força resistente, ou seja, o peso que eu quero mover, é o prego. Então, ele é a força resistente. A força potente é o cabo do martelo,
Ou seja, é onde eu vou exercer a força para mover aquele prego ali. Então, pode ver que o ponto de apoio está entre os dois, né? Tenho também um alicate ali. O ponto de apoio, pode ver que ele está no meio, né? A força resistente vai ser o objeto que eu vou pressionar, que ele está sendo um prego, e a força potente, que é a força que eu aplico, está nas minhas mãos ali, né? No braço do alicate. A mesma coisa a balança. O ponto de apoio fica no meio, entre a força potente e a força resistente. Vamos falar agora das alavancas interresistentes, onde são aquelas que a força resistente está entre o ponto de apoio e a força potente. Vamos associar o nome, olha, nós vimos as interfixas, nós vimos que o ponto fixo é o ponto de apoio. Então, fixa, quem está no meio? O ponto de apoio. Interresistente, resistente, associa esse nome. Então, quem vai estar no meio da interresistente é a força resistente. Vai estar entre o ponto de apoio e a força potente. Olha as imagens. Eu tenho aí o quebra-nozes, né? O ponto de apoio do quebra-nozes, para quem não conhece, ele é fechadinho ali na frente. Eu encaixo a noz ali no meio, que vai ser a força resistente, é onde eu vou aplicar a força, é o que vai resistir ali, né? E vai ser entre a força potente também, que é as minhas mãos ali no braço ali do quebra-nozes para poder quebrar aquela noz ali. Então, quem está no meio? A força resistente. O exemplo do carrinho de mão. Nós já sabemos que a resistência é aquele corpo que eu vou mover, né? Aquele peso, kgf, quilogramas força. Aqui no caso é o cimento, ou uma pedra, uma areia, que seja que esteja dentro do carrinho, que vai ser a minha força resistente, a minha resistência, né? O ponto de apoio é onde eu vou apoiar para poder fazer a força. Para apoiar a força do carrinho, nós sempre nos levantamos e ele fica equilibrado na roda. Então, o ponto de apoio é o centro da roda. Onde eu vou aplicar minha força para empurrar o carrinho? Onde vai ser minha força potente? No braço do carrinho. Então, quem está no meio entre a força potente e o ponto de apoio? A força resistente, que é o kgf, o peso aí do concreto, da areia ou da pedra que está dentro do carrinho ali, né? Vamos usar outro exemplo, o abridor de garrafa. Ponto de apoio é a ponta ali do abridor de garrafa, né? Onde eu vou apoiar para poder abrir ali aquela garrafa. A força resistente é onde eu vou resistir àquela força, que é onde eu vou encaixar a tampinha da garrafa ali, né? Onde eu encaixei a tampinha da garrafa é minha força resistente. A força potente é o bracinho ali do abridor de garrafa, onde eu vou pegar com a mão e puxar para trás para abrir a garrafa. Quem está no meio? A força potente. A mesma coisa acontece nos meus pés. O ponto de apoio é a ponta do meu pé, onde eu vou elevar meu corpo. A força potente, quem é a força potente? Ela está na outra extremidade, que é o meu calcanhar, que vai exercer a força para movimentar ali. E quem que é a força resistente? Quem que vai resistir? Qual é o peso? O meu corpo que está das minhas pernas para cima. Então, ali, a resistência, a massa corporal está das pernas para cima. Então, se a gente observar, ó, eu tenho a força potente, a força resistente no meio e o ponto de apoio. Quem está no meio? A força resistente, que é o peso do meu corpo. Então, ele continua sendo uma alavanca interresistente. E, por último, nós temos as interpotentes, que são aquelas onde a força potente, ó, interpotente. Então, a força potente vai estar situada entre o ponto de apoio e a força resistente. Lembrem-se, associem os nomes. Interpotente. Qual força que vai estar no meio? A força potente. Vamos aos exemplos. Eu tenho um cortador de unha, tá? Ponto de apoio. Qual é o meu ponto de apoio? Onde eu vou apoiar o cortador de unha? Nas minhas mãos, né? Para exercer a força ali, tá? O ponto de apoio. Qual é a resistência? A minha unha. É o peso que eu quero, o corpo, o objeto, o peso que eu quero mover, não é? E a potência? Onde eu vou aplicar aquela força? Tá ali na guilhotina ali do cortador de unha, né? Então, quem está no meio?
a força potente. A mesma coisa do grampeador, né? Ponto de apoio não é lá no fim do grampeador? A força potente que eu vou aplicar não é minha mão em cima do grampo, que é a resistência. Quem está no meio? A potência, a força potente. A mesma coisa da pá. Quando eu quero cavar alguma coisa e pegar um peso com a pá. A força resistente é a areia que eu vou pegar. A força potente, onde eu vou aplicar a força, não é ali no braço da pá, no centro da pá, ali está a força potente. O ponto de apoio onde eu vou apoiar é onde eu vou encaixar minha mão ali em cima. Quem está no meio? A força potente. Então, ela é uma alavanca interpotente. Mesma coisa da vassoura, quando eu quero varrer. Qual a resistência? O chão, a sujeira que está no chão. Força potente, onde eu vou aplicar a força. É no centro do cabo da vassoura, que eu vou exercer mais força. E lá em cima, onde eu vou só apoiar uma mão. Então, quem está no meio? A potência. Então, a força potente, alavanca interpotente. A mesma coisa uma pinça. O cabinho da pinça, lá na ponta, é o ponto de apoio. O centro é onde eu vou executar a potência, onde eu vou apertar para pegar um objeto com a pinça, né? E a resistência é onde vai ser o objeto movido ali na ponta dela. Quem está no meio? A potência. Então, ela é uma alavanca interpotente. Esses tipos de alavanca, eles nos apresentam aí uma equação, né, que vai ser relacionada com o quê? Com a distância onde eu vou aplicar resistência, a distância que eu vou aplicar potência, o tanto de potência que vai ter, o tanto de força, o tanto de resistência que vai ter. Nós vamos ver isso na próxima aula, que são as equações das alavancas. Nós vamos ver junto com as rodanas, né? Aí e vai faltar o plano inclinado também. Nós vamos ver nas próximas aulas. Por hoje é isso. Revisem os tipos de alavanca, revisem as classificações das alavancas, tá? Revisem o que é máquina simples e revisem o que é máquina complexa, tá bom? Um abraço do professor Júlio.